Oi pessoal, tudo legal? Isso aqui vem do portal do Bitcoin. Banco do Brasil, Itaú e outros dizem motivos de fechar contas de exchanges de criptomoedas e associação contra-ataca. Os bancos que se negaram a abrir ou fechar as contas de corretoras de criptomoedas justificaram ao Conselho, ao CAD, que o motivo foi a suspeita de lavagem de dinheiro pelo fato dessas empresas não possuírem o Código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o SINAI. O Itaú, Bradesco, Sicredi e Banco do Brasil afirmaram que a ausência do SINAI dessa, dessas corretoras não deixa claro sobre sua real atividade no mercado. A explicação dada pelo Banco do Brasil é de que, por não ser uma atividade regulamentada, não existe um código SINAI para empresas que supostamente realizam uma corretagem de moedas virtuais. O Itaú, por outro lado, diz em sua defesa que o risco da atividade do cliente é um dos fatores que devem ser analisados pelos bancos em função dos encargos regulatórios atribuídos a eles. As informações foram prestadas ao CAD após a Associação Brasileira de Criptomoedas, a ABCB, entrarem com um processo administrativo junto ao órgão regulador. A justificativa dada pelos bancos não foi satisfatória para a ABCB. Fernando Furlan, presidente da associação, protocolou nesta quarta-feira uma resposta pela qual afirma que a fato de inexistir até o momento uma SINAI específica não pode ser considerado como um indício de prática de lavagem de dinheiro. É absurdo conceber que uma descrição aproximada, por falta de descrição mais específica do ramo de atividade de um cliente, possa levantar a suspeita da prática de ilícitos e gerar postura e atitude tão radicais por parte da instituição financeira. Apesar de o processo ser público para consulta, nele constam algumas informações como acesso restrito apenas ao CAD e aos bancos, como é o caso da resposta do ofício enviado ao Santander e ao Banco Inter. Nos documentos não há qualquer menção disponível ao público sobre contas correntes de corretoras de criptoativos. Já o Banco do Brasil afirma que é impossível a instituição financeira determinar se um cliente está ou não negociando moedas virtuais, apenas pela análise de movimentação financeira ou pelo nome da empresa. A Sicredi disse que não há como saber se os seus clientes que atuam como empresas intituladas corretoras de criptomoedas ou algo parecido estão mesmo atuando nesse ramo, uma vez que não há código específico para esta atividade na classificação do SINAI. Nesse ponto, o Banco do Brasil afirma que a SINAI é um instrumento de padronização nacional dos códigos de atividades econômicas e dos critérios de enquadramento e utilizados pelos diversos órgãos de administração tributária do país. O Sicredi ainda diz que a conta foi encerrada em razão da incompatibilidade entre a movimentação financeira na conta corrente e o faturamento da empresa e o seu ramo de atividade. Foi essa linha de pensamento que levou outras instituições ao cancelamento das contas das exchanges. O Bradesco diz que a rescisão unilateral feita pelos bancos é legal se forem observadas as disposições exigidas na regulamentação, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, do Banco Central. Discurso afinado. O CAD havia oficiado há 2 meses todos os bancos para que trouxessem informações sobre o encerramento de contas dos exchanges. O resultado foi que as instituições financeiras chegaram com seu discurso afinado sobre a suspeita de lavagem de dinheiro. O Banco do Brasil afirmou que não há recomendação alguma da FEBRABAN ou de qualquer outra entidade para não aceitarem o encerramento da relação negocial com clientes que supostamente operem com moeda virtual. A instituição financeira, assim como outros bancos, cancelou contas correntes dessas empresas por não saber a origem do dinheiro ali depositado e se de fato era o mesmo de negociação de criptoativos, e usou como amparo o fato de submeter as regras do Conselho de Controle de Atividade Financeira, o COAF. Quando o banco faz uma comunicação de operação suspeita ao COAF, significa que a suspeita de que o cliente consiste constante da comunicação esteja utilizando os produtos e serviços do banco para a prática de crime de lavagem de dinheiro. Tal situação pode expor o banco a riscos legal e de imagem, bem como trazer questionamentos por parte dos órgãos reguladores sobre as medidas adotadas. Sobre o sigilo, o Banco do Brasil foi o que mais expôs seus motivos publicamente, enquanto que o Santander preferiu o sigilo total. Os documentos sigilosos só estão disponíveis para o banco e para o órgão regulador. Os advogados do Banco Santander haviam se reunido no dia 17 com os representantes
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A descrição foi a maior possível e o teor da conversa não foi divulgado. Consta apenas no processo uma lista de presença, com os nomes e assinatura dos advogados. Reação na ABCB. Gente, aqui no Rio tá frio, tá? Tô resfriado. E outra coisa, eu moro em favela. É por isso que tá esse barulho atrás de mim. A resposta protocolada nessa quarta-feira pelo presidente da ABCB, além de pedir mais uma vez ao CAD, se demonstrou um verdadeiro contra-ataque. Furlan, que é presidente do CAD, disse que o discurso do Itaú, ao afirmar que não detém posição dominante, não condiz com a realidade de que possui poder econômico suficiente para prejudicar os concorrentes, fornecedores e clientes. Ele disse em resposta ao Bradesco que o banco preferiu esconder-se por detrás da argumentação rasa e, quiçá, desdenhosa e que apenas reproduziu uma versão pública. Regulamento do SFN não contribuindo para o esclarecimento da situação. O mesmo foi afirmado pelo Banco do Brasil, o qual teria levantado absurdas e infundadas suspeitas sobre lavagem de dinheiro e até mesmo terrorismo. Furlan afirmou que a postura abusiva e lesiva dos bancos tem dificultado o desenvolvimento do setor de economia, que atingiu em 2 anos o mesmo número de usuários que o mercado de capitais, e aproveitou para pedir ao CAD a medida preventiva para que os bancos sejam proibidos de fechar as contas correntes das empresas criptoativas. É isso aí, pessoal. Eu sou consultor de marketing para o projeto Fortecoin. Se você tiver alguma coisa para vender, cara, bota aí que você aceita moeda virtual, entendeu? Se você tem um hotel e quer aceitar criptomoeda como forma de pagamento, dá uma olhada aí no nosso site, beleza? Um abraço a todos. Tchau, tchau.